Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando aqui no canal. Você que está sempre aí conosco, está sempre entrando aqui no canal, muito obrigado. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? Para você que está entrando a primeira vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like e ativa também o sininho das notificações para que você possa receber qualquer conteúdo que a gente coloque aqui no canal, tá bom? E fazendo isso também você ajuda bastante a gente, porque o YouTube ele vai entender que os nossos conteúdos precisam de uma visualização maior, tá bom? Então, conto contigo, é bem rapidinho e é de graça e você nos ajuda bastante, tá bom? Hoje nós vamos entrar no segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2024, da classe dos adultos da revista da CPAD. Essa nova revista nós vamos iniciar hoje uma trajetória de 3 meses falando sobre o tema A Carreira que nos está proposta. E o subtema fala sobre o caminho da salvação. Santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa é a carreira que nos está proposta nesse trimestre. Então, nós vamos falar sobre um pouco de soteriologia, né? O estudo acerca da salvação, todo o processo da salvação, começando nessa primeira lição do dia 7 de abril de 2024, falando sobre o início da caminhada, tá? E já tem o link na descrição da revista e também do livro de apoio, tá bom? Assim como os links que a gente sempre disponibiliza para você, de slide, subsídio, dinâmica, muita coisa boa para ajudar você na sua escola bíblica dominical, ajudar tanto o professor quanto também você que é aluno. E junto, claro, nós vamos sendo sempre edificados pela palavra de Deus. O que é nascer de novo? Como, por exemplo, Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar e tornar a entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Hoje, como eu disse, nós vamos iniciar falando um pouco sobre isso. O início da caminhada. Essa lição que tem por objetivo explicar o sentido da caminhada com Cristo, enfatizar a respeito da doutrina do Novo Testamento e enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia na caminhada cristã. Então, a caminhada cristã se inicia com o novo nascimento, obra que é efetuada exclusivamente pelo Espírito Santo mediante ao sacrifício de Jesus no Calvário. A conclusão dessa obra se dará por ocasião da glorificação final dos salvos, ou seja, a ocasião em que receberemos um corpo glorioso semelhante ao do Senhor Jesus quando apareceu aos discípulos após ressurreto. Então, nesse trimestre estudaremos o início e o final dessa caminhada, mas também o meio dessa jornada com Cristo. Do início ao final da caminhada cristã, há um meio que se mostra um desafio. Então nós vamos estudar toda essa trajetória até a salvação. Hoje, claro, pelo início, nós vamos falar do início da caminhada, tá? E para isso nós temos como texto áureo o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é um tópico muito importante nos outros evangelhos, mas interessante é que ele só é mencionado por João nesse capítulo. No versículo 3, quando Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e no versículo 5, Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como nós vamos ver na leitura bíblica em classe, que também está em João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. João capítulo 3. E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito,
necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos, ele era um judeu de muita influência, ele era fariseu, né, que era uma seita judaica que tinha uma mistura de um partido político e também uma facção religiosa, e ele também era membro do Sinédrio, né, ele era do Concílio de Líderes Judaico, o órgão governativo judaico, ou seja, era uma espécie do que a gente tem como STF, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O fato dele encontrar Jesus à noite, muito provavelmente, era para evitar que fosse visto com Jesus, porque sendo ele fariseu e membro do Sinédrio, ele procura Jesus em segredo, à noite. Mas é interessante que Nicodemos ele estava curioso pelos sinais que ouvia, ou de repente também que pode ter presenciado pessoalmente, ou pode ter escutado pelos próprios fariseus, né, que era o grupo religioso que mais perseguiu Jesus, e com certeza o assunto entre eles era Jesus, né? Mas o fato é que esse homem de grande influência entre os judeus, além de mostrar curiosidade, também demonstrou grande respeito e consideração por Jesus. Por exemplo, um fariseu não chamaria de rabi, ou seja, mestre, alguém que não tivesse um treinamento rabínico formal. Lá em João 7, capítulo 7, versículo 15, por exemplo, Jesus está na festa dos tabernáculos, ele sobe ao templo e começa a ensinar, e o povo, admirado com seus ensinos, declara: como conhece esse homem letra, não tendo aprendido? Então, Jesus declara que a fonte dos seus ensinamentos era do alto. Ele diz: o meu ensino vem daquele que me enviou. Agora, esse, sem dúvida, foi um dos maiores encontros da Bíblia. Jesus e um fariseu, um membro do Sinédrio. E aqui Jesus faz uma das declarações mais importantes da Bíblia, tanto que no versículo 16, né, é chamado do texto áureo da Bíblia Sagrada. Jesus fala da necessidade de um novo nascimento, é nascer de Deus, é se tornar filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, sem compreender, Nicodemos ele questiona esse novo nascimento, olhando sobre uma perspectiva carnal, né? O termo de novo, no grego, nós vamos ver também na lição mais para frente, que é anotem, que significa do alto, de um lugar superior, né, que é do céu, ou de um sentido normal, é de novo mesmo, outra vez, literalmente. Então, Nicodemos ele entendeu, olhando da perspectiva da carne, esse de novo como novamente, outra vez. Mas Jesus ele estava falando sobre esse de novo sobre do alto, do céu, ou seja, o nascimento espiritual e não físico. E no texto de João 1,13 que nós lemos, por exemplo, o texto diz que não são nascidos do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem. Então Jesus ele vai além e explica para Nicodemos que esse nascer de novo, né, ou o novo nascimento, não é da carne. Ele diz que tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água não se refere ao batismo, tá, gente? Porque o batismo ele não é condição para a salvação, como nós vimos na revista anterior. Tá? Essa água é a mesma oferecida para a mulher samaritana, no próximo capítulo, no versículo 14, é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cristo também oferece em João capítulo 7, versículo 37 e 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mais à frente nós vamos ver um pouco o significado de nascer da água, tá? Então Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. E esse vos, né, no plural, indica uma proposta não somente a Nicodemos, mas a todos, inclusive aos membros do Sinédrio, aos fariseus. Como João afirma, capítulo 1, versículo 11, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, a proposta inicial foi para eles. E Jesus termina comparando uma pessoa que passou pelo novo nascimento, uma pessoa nascida do Espírito como vento. Embora o vento seja invisível, os seus efeitos podem ser observados. Então, novo nascimento, ele traz consigo frutos que podem ser observados. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho sobre isso. A nossa introdução diz que nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Então, o tópico primeiro fala sobre a caminhada com Cristo. Subtópico 1,
compreendendo os dois caminhos. E subtópico 2, os três companheiros da nossa caminhada. Né? Nós temos dois caminhos a escolher e três companheiros que nos ajudam nessa caminhada. Acrescento que também tem um inimigo que nessa caminhada tenta nos parar. E a Bíblia diz que ele anda ao derredor, ou seja, ele também anda nesse caminho visando te tirar desse caminho. Porém, qual é esse caminho? Tem dois caminhos e três companheiros que nos ajudam durante essa caminhada. Então vejamos que caminhos são esses e quem são esses companheiros que nos ajudam, tá? Então, quais são os dois caminhos? Quando fala-se de dois caminhos, nós imaginamos logo o caminho do mal e o caminho do bem. Mas vai além disso. O comentarista pastor Osiel Gomes, ele traz o caminho da vida natural e o caminho da vida com Cristo. O caminho da vida natural, ou seja, a vida humana, quando Jesus diz no versículo 3, na leitura bíblica em classe, o que é nascido da carne, é sobre esse caminho que Jesus está falando. Ou seja, é a vida humana, tá? Que é composta por horas, dias, meses, anos, infância, juventude, a vida adulta e a velhice. Então esse caminho se inicia no nascimento e termina com a morte. Uns viverão mais, outros viverão menos, mas humanamente ninguém viverá eternamente. Então esse é o caminho da vida humana. E a Bíblia nos mostra esses dois caminhos. Por exemplo, eu não vejo na Bíblia alguém que fale mais sobre a vida humana, sobre essa trajetória humana, do que o sábio Salomão. Salomão ele reflete muito sobre esse caminho, quando em Eclesiastes ele faz menção à vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol, citada por Salomão, nada mais é do que a vida humana, do que essa caminhada, essa trajetória da vida humana. Algumas pessoas até se confundem quando Salomão fala do Sheol, né, do inferno, dizendo que a vida se encerra no inferno, ou na sepultura, por exemplo. Eclesiastes 9, versículo 10, diz assim: tudo quanto tem a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É um texto bastante usado pelos aniquilacionistas, por exemplo, para defender que a alma morre, que o inferno não é literal, que o inferno não é eterno, etc. Mas Sheol, né, é um mundo inferior, né, é sepultura, cova ou inferno, é a designação do Antigo Testamento para a morada dos mortos. É o local para onde vão todos os mortos, sejam justos ou ímpios. Então Salomão ele está analisando a vida debaixo do sol. É o caminho da vida natural. Então nós aprendemos na escola. O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a caminhada natural. Aproveito aqui para te perguntar como você tem aproveitado a sua caminhada humana, a sua vida natural, humanamente falando. Porque essa vida um dia se encerra. Mas o comentarista fala sobre a vida com Cristo. Em João 14,6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Colossenses 2,6, diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, a vida, quando convidamos Jesus para fazer parte da nossa jornada, ela se torna muito mais prazerosa. E sem contar que nós damos início, então, a uma vida espiritual. E ainda queremos ou devemos dividir, compartilhar essa vida com alguém. A vida com Cristo é completa, porque Ele me completa. Na vida humana eu preciso ter coisas humanas para ser feliz. Mas quando eu tenho Cristo na minha trajetória, tendo Cristo, eu sou feliz. Então, quando convidamos Jesus para fazer parte da nossa caminhada, passamos a andar no caminho de Jesus, com Jesus e para Jesus. Já não vivemos mais sobre a perspectiva humana, apenas. Não olhamos apenas para essa vida debaixo do sol. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo diz que se esperamos Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nossa vida passa as perspectivas humanas. Então, estando com Cristo, estando em Cristo, eu estou livre de condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, segundo apenas a vida humana, mas segundo o Espírito, ou seja, no novo nascimento, na nova caminhada. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, é uma vida no Espírito e não somente na carne. É por isso que Jesus diz
falando sobre o caminho da vida humana, como eu disse, no João capítulo 3, versículo 3, que quem é nascido da carne é carne, volta para a sepultura, a carne volta ao pó, é consumida. Então, nessa vida humana, eu tenho propósito, projeto, sonho para realizar nessa vida. Mas andando com Cristo, temos a promessa da vida eterna. Então, nessa trajetória com Cristo, né, na vida, na trajetória com Cristo, aonde o autor denomina como caminho da vida com Cristo, nós temos, ele diz aqui, 3 companheiros que nos ajudam nessa caminhada. Então, quais são esses 3 companheiros da nossa caminhada? Bom, na caminhada cristã não temos apenas a companhia ou auxílio do Pai e não do Filho, ou do Filho e não do Espírito Santo. Os 3 nos auxiliam, nos ajudam, nos capacita nessa caminhada. Quando entramos para esse caminho, Deus passa a ser o nosso Pai. Efésios capítulo 1, versículo 5, nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O Filho nos concede vitória sobre o pecado e toda sorte de males, 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nos conduz em segurança para o seu reino celestial, como nós vemos em Colossenses 2, versículo 6 e versículo 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andar nele. Então, recebe, agora anda nesse caminho, arraigado e edificado, ou seja, enraizado, firme e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Quando andamos em Cristo, estamos firmes e crescendo em segurança nessa caminhada até o céu. Então, por amor e não por obrigação, ele nos deu a vida dele. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos a companhia do Pai, que nos adota como filho e que deu o seu Filho para que através da morte e ressurreição do Filho nós tivéssemos vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte e que nós venhamos ter uma vida em segurança, uma caminhada, uma trajetória até chegar ao céu. E também temos o auxílio do Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso auxiliador. João 14, 26, mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu lugar, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Então o Espírito Santo, ele nos cela, ele nos introduz no corpo de Cristo, ele nos reveste de poder, de autoridade, ele nos dá dons espirituais para como ferramentas de capacitação na obra de Cristo e ele gera em nós o seu fruto. Através do Espírito Santo, a minha natureza caída é transformada, é vivificada e somos transformados em filhos legítimos. Isso é o significado do novo nascimento. Esse é o novo nascimento. É a ação do Espírito Santo transformando a natureza do homem caído por consequência do pecado. Então a história humana compreende 2 caminhos, o da vida natural e o da vida espiritual. Então vamos ver um pouco sobre esse novo nascimento, que também é chamado na soteriologia como a regeneração. Tá? Então vamos ver no tópico 2, o novo nascimento. Subtópico 1, por que precisamos do novo nascimento? Subtópico 2, a religião não faz nascer de novo. Subtópico 3, o novo nascimento e o seu processo. Então, nós precisamos desse novo nascimento e vamos ver por quê. Outra coisa interessante é ele usar o fato de Nicodemos ser um religioso para dizer que a religião não faz nascer de novo. E o subtópico 3 vai nos mostrar que existe um processo nesse novo nascimento. Então, nós precisamos do novo nascimento. No início do diálogo entre Jesus com Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino grego, antropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto. E por isso o seu sentido inclui todos os seres humanos. Então, assim o Senhor Jesus está afirmando a Nicodemos que não só ele, mas todos precisam nascer de novo. Porque Paulo diz em Romanos 3, 23 que todos pecaram e estão afastados. Então, todo ser humano precisa ser regenerado. Ou seja, precisa nascer de novo. Precisa nascer do Espírito para viver no Espírito. Então, todos nós precisamos nascer de novo. E esse novo nascimento não é dado pela religião. Não vá você achando que é porque você tem uma carteirinha da igreja, que é porque você não falta nenhum culto, que você é nascido de novo. Nascer de novo vai muito mais além do que isso. O próprio Nicodemos, ele era príncipe dos judeus.
Então, ele era fariseu, ele era religioso, ele era um homem que cumpria a lei, mas Jesus lhe disse que ele precisava nascer de novo. Outro caso é quando Jesus se encontra com aquele jovem rico, e aquele jovem rico logo apresenta suas qualidades, e ele faz uma declaração que ele guardava todos os mandamentos, ou seja, ele não deixava faltar nenhum mandamento da lei. E aqui vai muito mais além do que os 10 mandamentos, mas a lei era composta de 613 preceitos. Então ele era um guardador fiel da lei, mas Jesus olha para ele e diz: eu vejo que te falta uma coisa. Então nascer de novo não é ser religioso. Por exemplo, Nicodemos era tão religioso que ele procurou Jesus de noite, para ninguém ver. Aplicando isso para a nossa vida, quantas pessoas que vão à igreja, estão na igreja, não faltam culto, é líder de departamento, prega muito bem, tem muita eloquência, é batizado com o Espírito Santo, que seja, mas essa pessoa, ela tem vergonha de dizer que é cristão. Essa pessoa não vive uma vida de cristão. Essa pessoa não tem o fruto do Espírito. Essa pessoa não tem uma nova vida em Cristo. Então, Jesus, ele conhecendo o coração do príncipe dos judeus, né, Nicodemos, ele foi direto ao ponto. E ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava não seria encontrada no farisaísmo, só seria encontrada diretamente com a ação poderosa do Espírito Santo. Afinal, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E esse novo nascimento, ele tem um processo. Como eu disse, esse nascer de novo, o termo de novo, no grego, ele é algo que vem de cima. Ele é algo que vem do alto. E não de novo literal, como Nicodemos entendeu. Então isso denota que esse novo nascimento ele vem de Deus e de mais ninguém. Eu li na introdução da leitura bíblica em classe o texto de João 1,13, que é: todo aqueles que lhe recebeu, foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus, não nascido pelo sangue, nem pela carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então Jesus ele vai usar dois termos aqui para explicar para Nicodemos o que é o novo nascimento. Ele usa o termo água, dizendo que tem que se nascer da água. Esse nascer da água, eu já ouvi gente dizer que é o batismo. Gente, batismo não traz salvação. A gente entendeu isso aqui na lição de número 9, né? Batismo, a primeira ordenança da igreja. O batismo não confere salvação, regeneração, novo nascimento, tá bom? Então esse nascer da água do Espírito, que várias interpretações nascer da água como batismo vem surgindo, a melhor explicação para o nascer da água é dada pelo apóstolo Paulo, que compreendia a regeneração como a obra do Espírito Santo. Tito 3,5, ele diz que ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo também identifica a água como a palavra. O próprio Jesus disse: vós está limpo pela palavra que eu tenho pregado, em João 15, versículo 3. Tiago e Pedro confirmam isso. Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, Tiago diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da vida, para que fôssemos como primícia de suas criaturas. E Pedro diz em 1 Pedro 1, 23, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra viva que permanece para sempre. Então, o nascer da água refere-se à palavra, à antiga lei, que simbolicamente traz um sentido e que foi cumprido pelo Senhor Jesus. Então, ao falar da velha ordem, né, a lei, né, a letra, a representação da água era assegurada por intermédio da nova ordem. A nova aliança por meio do Espírito Santo é a água que iria jorrar para a vida eterna, conforme João, capítulo 4, versículo 14, nós citamos aqui. Então, nascer da água é ter esse cumprimento. Jesus cumpriu a lei e por ele nós podemos nascer do Espírito. Então, essa é a explicação que melhor se cabe para o nascer da água. Então, o nascimento espiritual ocorre na vida daqueles que se arrependem do pecado. Isto é, admitem seu pecado e mudam seu próprio caminho e se convertem a Deus. E entregam suas vidas a Jesus Cristo, reconhecendo-o como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Aquele que perdoa os seus pecados e se torna líder de suas vidas. Então, essa experiência inicial da salvação espiritual envolve a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, conforme a gente leu em Tito, capítulo 3, versículo 15. Então, existe-se um processo na salvação. Esse processo inicia, o homem ouve a pregação, isso é gerado fé, com a fé vem o arrependimento, a conversão, a justificação, e aí então vem a regeneração, ou seja, o novo nascimento. E aí depois vem outros processos que a gente vai ver mais à frente, como a santificação e etc. Então, o novo nascimento é
a nova vida em Cristo. Jesus, além de dizer nascer da água, ele usa o exemplo do vento, que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. É invisível, não é visto. Esse novo nascimento não é visto, porém, mesmo que esse vento seja invisível, os seus efeitos são reais, e são vistos e ouvidos. Então, o novo nascimento implica em uma mudança de vida, de caráter, né? Então, ele é perceptível, tá? É concreto, é real. Então, a caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento, a obra divina da salvação. E no subtópico 3, nós vamos ver o Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. Subtópico 1, o Novo Testamento. Subtópico 2, o tema principal do Novo Testamento. E subtópico 3, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Então, o comentarista ele vai mostrar como que o Novo Testamento foi se formando, né, através da história da igreja. Por quê? Porque quando a igreja se inicia, Jesus, por exemplo, ele falou do Antigo Testamento. Ele mostrou como se cumpriu nele. Os apóstolos se basearam no Antigo Testamento, mas mostrando, através do Antigo Testamento, como tudo isso se cumpriu em Cristo. Nós temos a Bíblia como o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é a base para aqueles que iniciam no Evangelho. Os Evangelhos eles estão em um contexto ainda do Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus foi circuncidado, Jesus foi apresentado no templo, Jesus viveu ainda sob o costume judaico, mas trazendo uma nova aliança. Jesus ele começou sua pregação anunciando a chegada do reino de Deus. Então, os evangelhos é uma transição do Antigo para o Novo Testamento. Então, testamento, em 2 Coríntios 3,6, por exemplo, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E para os inimigos aí da teologia, dos estudos, dos livros, etc., letra aqui, gente, é lei, tá? A lei, a letra mata porque não tem o poder de dar a vida eterna. Então a lei, ela apontava para a minha condição de culpado. Agora Cristo nos dá a vida. Então o Novo Testamento é a nova aliança. Que significa ordenação ou dispensação. É o pacto de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento, um pacto com Israel, uma aliança com Israel. No Novo Testamento, a sua aliança com a igreja. Então o Novo Testamento é a aliança de Deus com a igreja através do sangue de Cristo. E quando nós vamos ver o testamento, né, no latim, testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, formam as escrituras sagradas do cristão. No Antigo Testamento, tá, era promessa, e no Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa em Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento não é para ser descartado, como alguns dizem, tá? Mas a doutrina bíblica para a igreja, toda a revelação e o cumprimento do Antigo Testamento está no Novo Testamento. Nós vemos pessoas que ficam presas a costumes, crenças do Antigo Testamento. Por exemplo, vai consagrar camarada, pega um vidro enorme de azeite e despeja na cabeça do cara. Eu fico pensando para ele tirar aquele azeite depois, meu Deus do céu. Isso era coisa do Antigo Testamento. Pessoa usando cajado na mão, utensílios do templo, por exemplo, candelabro. São coisas do Antigo Testamento. São coisas que foi destinadas, e era específico, e até mesmo da cultura israelita, judaica. E não para a gente. Temas, por exemplo, a gente vai pregar e a gente recebe muito tema do Antigo Testamento. Então, o que fazer? Prega o Antigo Testamento, mas traga para Cristo, porque ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Pregue os profetas, mas explique que o contexto é Israel e aplique para hoje, em Cristo. Eu recebi um tema para pregar esse dia lá em Isaías 10:27. O jugo será despedaçado por causa da unção. Eu trouxe para Lucas capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Então, ali Jesus ele lê Isaías 61 e mostra como se cumpriu nele. E aí eu mostrei o conceito da unção no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E como Cristo foi ungido e através de Cristo somos ungidos. Como? Pelo Espírito Santo. Então a gente tem que trazer para o Novo Testamento, aplicar no Novo Testamento. O Novo Testamento é a base da doutrina do cristianismo. Cristo é o tema central do Novo Testamento. Quando nós vemos os apóstolos, a igreja primitiva, eles pregavam como que o Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Então, nós temos os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. No Novo Testamento, Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, aonde narra a subida de Cristo, a descida do Espírito Santo, o início da igreja. Aí nós temos as cartas paulinas, que é o maior conteúdo doutrinário da igreja. Temos as epístolas gerais de Paulo,
temos as epístolas pastorais, por exemplo, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, temos as cartas da prisão, que é Filipenses, Efésio, Colossenses, Filemão. Aí nós temos também as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, também a epístola de Judas, e o livro da revelação, o livro escatológico, né? O livro das coisas futuras, que é Apocalipse. Todo esse contexto aqui é essencial para a doutrina da igreja. Então o Antigo Testamento é muito interessante, nos traz também um ensino moral, porém doutrinário é o Novo Testamento. As histórias do Antigo Testamento são interessantes, nos traz muita informação, até curiosidade, como Deus agiu no Antigo Testamento. Porém, o Novo Testamento mostra a conclusão do Antigo Testamento em Cristo, mostrando o que Deus em Cristo fez por nós. É inadmissível uma pessoa que prega no Antigo Testamento e nem sequer fala de Cristo. Gente, a pregação, como nós vimos na lição 12, o papel da pregação no culto. Então, a pregação tem que ser bíblica e tem que ser cristocêntrica. Começa em Gênesis, mas traz para Cristo. E tem como? Tem. Tá bom? Todos os evangelhos, incluindo o de Mateus e Marcos, que não formam parte de um complexo literário mais amplo, emanam do ministério evangelístico e didático da igreja. Eles foram escritos com o objetivo expresso de apresentar os fatos a respeito de Cristo de uma maneira que os homens possam crer nele e, tendo dado o passo inicial, possam continuar com uma fé inteligente. Os demais livros do Novo Testamento representam diversos períodos e pontos de vista. A epístola de Tiago foi provavelmente originada na primeira metade do século, refletindo a reação judeu-cristã aos extremistas que faziam a salvação pela fé, uma desculpa para a indiferença ética. Em Efésios 3, Paulo diz que é revelado à igreja aquilo que esteve oculto aos profetas, aos patriarcas antigos. Então isso se revela em Cristo no Novo Testamento. O Antigo Testamento é evidenciado em 3 categorias: lei, profeta e salmos. E Jesus disse que nele se cumpre a lei, os profetas e os salmos. Lucas 24, 44, e disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus ele cumpriu todo o Antigo Testamento. Isso mostra a importância do Antigo Testamento e como Jesus é o foco do Antigo Testamento. Lembra no caminho de Emaús, em Lucas 24, quando ele mostra aos discípulos como toda a palavra falava dele. Então, o início da caminhada deve se iniciar pelo Novo Testamento. O Novo Testamento que vai nos dar luz, que vai nos ajudar a iniciar. É a nossa bússola nesse início de caminhada, tá? Todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, nesse testamento, temos a consumação do plano de Deus Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, o Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início da nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação em Deus. E a nossa conclusão diz que a jornada com Cristo tem início com um novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Mateus 16, 24. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Eu espero ter contribuído para o início do seu trimestre, para essa lição, e se Jesus permitir e ele não voltar até lá, eu te espero até as próximas lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Um abraço, fique na paz, Deus te abençoe.